Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje a gente vai para a nossa penúltima aula de Segundo Reinado, né? A gente vai falar sobre a política externa do Brasil aí no período do Segundo Reinado, né? Basicamente, né, as relações do Brasil no Segundo Reinado vão se dar com a Inglaterra, que era o principal parceiro econômico do Brasil, e também com os países ao redor aí, né, do território, os países do Prata, né, Uruguai, Argentina, né, Paraguai, né, e vamos começar aí com a Inglaterra, tá? Um dos grandes lances do Segundo Reinado aí, gente, foi a chamada questão Christie. A questão Christie tem esse nome por causa do William Douglas Christie, que era uma espécie de embaixador no Brasil, né? Secretário de Negócios, não tinha bem esse título de embaixador à época. Né? O fato é que, né, as relações entre Brasil e a Inglaterra já havia, né, começado a azedar em termos políticos desde a Bill Aberdeen. Né? Você tinha algumas tensões entre Brasil e Inglaterra, né? E vai chegar ao ápice aí, né, nos idos de 1860, por conta aí do William Christie, um cara meio excêntrico, por assim dizer, né? Por relatos da época, obviamente. Então, a questão Christie nada mais foi do que um rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra nos anos de 1862 até 65, basicamente nesse período, Brasil e Inglaterra vão estremecer suas relações políticas. Tá? E por que acontece isso? Na verdade, você já tem, né, como eu havia dito, algumas tensões, algumas brigas entre marinheiros brasileiros e ingleses lá, mas o negócio vai começar a azedar por volta de junho de 1861, quando no litoral, né, do Rio Grande do Sul, um navio chamado Prince of Wales, né, o Príncipe de Gales, ele acaba afundando, né, o navio vai a pique e foi saqueado, né, foi roubado a carga lá, o pessoal lá no litoral, né, vai acabar saqueando a carga lá, né? O que faz com que o Christie, né, exija que o Brasil devolva, né, essa carga aí, vai exigir que o Brasil devolva, né, em forma de indenização, o prejuízo para a Inglaterra, já que, né, teriam sido brasileiros os que saquearam a carga. Né? Esse é um ponto. Outro ponto foi a prisão lá de alguns marinheiros, né, no Rio de Janeiro, né, oficiais, inclusive, lá que relatos da época estavam embriagados, acabam entrando, né, em conflito com autoridades brasileiras lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, e acabam sendo presos, e o Christie vai ficar um tanto quanto, né, prostituto da vida com isso, por conta, né, de ele achar que os ingleses eram superiores aí ao Brasil e que o mínimo que os brasileiros deveriam fazer era pedir desculpas pela prisão aí, né, dos marinheiros. E uma certa manhã, lá no começo de 1862, o William Christie acordou meio chateado, não tinha o que fazer. Ele manda, né, um almirante inglês lá cercar 5 navios, sequestrar 5 navios antes da entrada do porto do Rio de Janeiro, né, a título de indenização. E isso quase dá início a uma guerra. Por quê? Porque Dom Pedro vai ordenar que, se os navios ingleses entrassem no porto do Rio de Janeiro, né, com esses navios aprisionados, era para abrir fogo contra a marinha da Inglaterra, né? Mas o almirante foi um cara consciente, o almirante inglês, não entrará no porto, vai ficar ali nas portas do porto do Rio de Janeiro. Tá? Dom Pedro não vai ceder às pressões da Inglaterra, portanto, não vai pagar a indenização, não vai se desculpar junto à Inglaterra, e o resultado disso é uma grande euforia patriótica. Dom Pedro era cumprimentado, isso aí, Dom Pedro, né, ele vai ficar com a popularidade muito em alta por conta, né, de não ceder aos caprichos aí do William Christie, que os próprios marinheiros ingleses, os próprios ingleses achavam que era
muito excêntrico, né? Então foi aí que, né, houve esse rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra, que foi, né, sacramentado por conta, né, de um arbítrio internacional. Foi chamado para resolver a contenda aí, né, o Leopoldo da Bélgica, Leopoldo II da Bélgica, que por sinal era primo, né, da Rainha Vitória, lá da Inglaterra. Ele vai dar ganho de causa ao Brasil, vai ser favorável ao Brasil. Né? Mas a Inglaterra acha que não deve desculpas ao Brasil, vai acabar, né, retirando o Christie do Brasil, não enviando outro embaixador ou outro representante de negócios, não até o início da Guerra do Paraguai. Né? Quando tem início a Guerra do Paraguai, no final de 64, a Inglaterra desejosa, né, em faturar aí, né, com essa guerra, vai enviar um representante aí ao Brasil e vai oficialmente se desculpar junto ao governo brasileiro no ano de 65, perdão. Foi esse contexto aí, né, que reatam as relações entre o Brasil e a Inglaterra, ok? Agora a gente vai para a parte mais contundente aí, que é a relação do Brasil com os países latinos, que é, no final das contas, o grande imbróglio, né, da política externa do Brasil no segundo reinado. Tá? Veja, os conflitos aí, tá, na região lá da Bacia do Prata, eles existem desde a época da colonização. Né? Era uma contenda entre Espanha, entre Portugal, ainda antes da independência dos países. Tá? E a grande causa dos conflitos está na livre navegação pela Bacia do Prata, pelo estuário do Prata. Né? Lembrando que nós estamos falando aí de uma época em que os países estavam se consolidando em termos de fronteira. Agora observe o mapa aqui. Né? Se você ver, né, analise aqui, ó, todas essas linhas azuis, né, são rios que vão entrecortar Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, vão chegar até a Bolívia, observe aqui no mapa, né? Vão chegar ao Mato Grosso, vão chegar ao interior do Paraná, né? Vão chegar ao Rio de Janeiro, vão chegar a São Paulo, né? Vão cortar Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, o estuário do Prata, ele é vital, né, para o Brasil ter ligações com o interior do país, lembrando que as vias terrestres eram praticamente intransitáveis nesse contexto aí, né? E para escoar, por exemplo, a produção agrícola lá do Mato Grosso, para escoar a produção agrícola do interior de São Paulo, para ligar, né, ou para escoar do interior aqui do oeste, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, era vital o rio, os rios, né, que vão desembocar aqui no Rio da Prata, né, que, por sua vez, a margem direita está no Uruguai, a margem esquerda está na Argentina, tanto mais que os portugueses vão chamar o Uruguai de Cisplatina, ou seja, a direita do Prata, cis, a direita em latim. Né? Então, nesse processo de consolidação das fronteiras dos Estados nacionais que estão nascendo, e a gente viu, né, por exemplo, quando estudamos a Europa, os conflitos extremamente sangrentos quando as fronteiras estão sendo delimitadas, quando os Estados nacionais estão se estabelecendo. Não foi diferente aqui, né, na América do Sul. Então, para a gente entender toda essa contenda, a gente tem que olhar como estavam os nossos vizinhos. O Brasil, você já sabe, né, havia duas alas aí, né, os conservadores e os liberais, que eram controlados pelo poder moderador de Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II vai fazer um rodízio aí de conservadores e liberais. Né? Então, dois grupos bastante distintos em termos, né, políticos, não ideológicos, porque, lembre-se, há uma troca aí, né, conservadores e liberais, liberais conservadores. Lembre-se sempre do Holanda Cavalcante, nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder.
Tá? Então, no Uruguai, só para a gente relembrar, durante o primeiro reinado a gente viu, né, que a partir de 1825 estabelece-se uma guerra entre Brasil e Uruguai, né, a Guerra da Cisplatina, onde o Uruguai, após 3 anos e até com certo apoio aí, né, da diplomacia inglesa, consegue a sua independência, né, lembrando que o Uruguai vai nascer como um país tampão. O Uruguai vai nascer como um algodão entre 2 taças de cristais. Essa foi a analogia à época. Né? O Uruguai nasce para evitar uma guerra entre Brasil e Argentina pela posse da região ali. Né? O fato é que depois de 3 anos aí, com o intermédio da Inglaterra, nós teremos a independência do Uruguai, que na década de 30 vai começar, né? Haverá aí uma guerra civil, né, envolvendo os 2 principais grupos políticos do Uruguai, os blancos e os colorados. Então, né, de 1839 a 51, a gente tem uma guerra civil violentíssima lá no Uruguai, envolvendo os 2 grupos políticos aí. Os colorados, que estão mais, né, às margens lá do Rio da Prata, estão localizados mais no sul do país. A maior parte desses colorados aí eram representantes de uma elite de comerciantes, né, ligados à Inglaterra, ligados à França e também ao comércio com o Rio de Janeiro, né, simpatizavam, de certa forma, aí, com alguns ideais liberais. Né. Já o Partido Blanco está principalmente atrelado aos grandes estancieiros das áreas fronteiriças da Argentina e do Brasil. Né? Então, grandes proprietários rurais, né? Em sua grande maioria autoritários, não que os colorados não fossem, né? Obviamente também o eram. Né? Esses caras viam com suspeita aí o avanço dos europeus e dos brasileiros no país. E os blancos também estavam ou tendiam a se aliar ou, né, a se alinhar aos federalistas da Argentina, os federalistas da Argentina que pregavam, né, uma ampla autonomia aí às províncias, né? Lembrando que na Argentina nós também temos 2 grupos, já veremos logo adiante, né, os federalistas e os unitaristas, que também, né, entravam em conflito entre si e acabavam se alinhando aí, né, externamente, né, a Brasil, a Uruguai, por conta das contendas internas. Né? Então, aqui a gente tem a bandeira, né, dos colorados e aqui é dos blancos. Então, como é que a Argentina estava nesse período? Tá? Veja, na Argentina, da mesma forma que a gente vai ver no Brasil, da mesma forma que ali no Uruguai, né, que chega a haver uma guerra civil, na Argentina nós temos violentos confrontos entre os unitaristas, ou seja, os que queriam uma maior centralização política, e os federalistas, que queriam uma maior descentralização política. Ok? Os unitaristas, principalmente comerciantes de Buenos Aires, né, ligados ao mercado, né, externo, que defendiam um Estado centralizado sob o comando da capital e também a livre navegação pelo Prata. A gente vai ver que alguns líderes ao longo da história, né, da Argentina também mudaram de lado. Um dos grandes nomes é Juan Manuel de Rosas. Né? Eles também não eram, como no Brasil a gente viu, conservadores e liberais não eram engessados. Às vezes os caras acabavam virando, né, casaca e mudando de lado e assim por diante. Mas, basicamente, de forma assim, mais geral, os federalistas, né, formavam aí, ou eram formados por uma elite ou elites regionais, principalmente, né, grandes proprietários de terra, pequenos industriais e comerciantes que atendiam ao mercado interno e que defendiam um Estado descentralizado, né, para que as suas rendas fossem garantidas e não tivessem que se submeter ao poder central de Buenos Aires, ao poder imposto pela aquela burguesia comercial lá do Uruguai, de Buenos Aires. Tanto mais que, até hoje, quando você vai na Argentina, quando se referirem aos portenhos, os portenhos são os
habitantes de Buenos Aires, né, por conta do porto. Então, vai acabar se tornando aí um gentílico para os habitantes de Buenos Aires o termo portenho. Né? Portenho não se refere a todo o argentino, portenho se refere aos habitantes de Buenos Aires, né, por conta lá do porto de Buenos Aires. Né? E a gente vê aí também uma disputa, né, entre a Inglaterra, característica, né, o estereótipo de inglês, né, de cartola, e do francês com o barrete frígido lá. Então, uma disputa internacional também acabava envolvendo aí unitaristas e federalistas. Isso se deve ao comércio lá pelo porto de Buenos Aires, né, um comércio que envolvia o estuário do Prata também, ok? E como é que estava o Paraguai nessa época, né? Veja, estamos fazendo um panorama geral aí dos países do Prata, né? O Uruguai, gente, a maioria da população era descendente de índios guaranis, né? Tanto é que até hoje, né, uma das línguas, né, mais faladas no Uruguai é o Guarani. Né? Hoje em dia já se ensina, inclusive, na escola o Guarani. Né? Você tem aí um litígio muito grande entre o Paraguai e a burguesia portenha lá da Argentina, lembra, né? Os caras lá do Porto. Por quê? Basicamente, né, os unitaristas lá de Buenos Aires, eles diziam que o Paraguai era uma província rebelde da Argentina. Por quê? O Paraguai, no processo ali de independência, vai acabar se tornando, né, um país livre do domínio, né, do antigo líder do vice-reinado do Prata. Lembre-se, o vice-reinado do Prata pegava da Bolívia até a Argentina e Uruguai. Então, o grande discurso da Argentina ao querer anexar o Uruguai, né, era esse de que o Uruguai fazia parte do vice-reinado do Prata, da mesma forma que o Paraguai. O Paraguai seria parte da Argentina e não uma província independente. Tá? Por isso, a Argentina, né, irá bloquear o acesso aí do Paraguai ao estuário do Prata, vai impedir o Paraguai de livre navegar pelo Rio da Prata. O que vai levar o Paraguai a um isolamento econômico e também político. O grande líder paraguaio ali no processo de independência já foi um jurista chamado José Gaspar de Francia, que El Supremo, este foi a sua alcunha, El Supremo. Esse cara que tentou, inclusive, uma miscigenação forçada, ele vai proibir o casamento étnico no Paraguai, né? Ele vai forçar o casamento interétnico, vai forçar aí, né, uma elite crioula a casar-se com os indígenas da região. Então, lembre-se, a maior parte da população lá do Paraguai, ela descende dos índios Guarani, e nós teremos uma miscigenação muito grande, o que vai tornar, né, o Paraguai uma nação predominantemente miscigenada entre índios e descendentes de espanhóis, né? Já no processo de independência, El Supremo vai esmagar a elite crioula, seja por essa miscigenação forçada aí com os povos nativos, seja pela expropriação das terras, né, dessa elite agrícola e também da igreja, comutando estas terras em terras do Estado, em instâncias da pátria. Então, diferentemente do Brasil, da Argentina e do Uruguai, você não tinha um jogo de elites políticas no Paraguai. O que você tinha no Paraguai era uma elite política e não uma elite econômica, né? Como a gente vai ver, formada por latifundiários, como a gente vai ver no Brasil, no Uruguai e na Argentina, o que faz, né, com que a centralização política seja muito forte no Paraguai. Em 1842, após a morte de El Supremo, quem assumiria a presidência, entre aspas, do país é Carlos Antônio López, e esse cara vai começar a romper o isolamento do Paraguai, tentando estabelecer algumas estradas de ferro, estimulando o comércio exterior, tentando negociar com a Argentina, tentando negociar com o Brasil. Começa aí um pequeno acordo econômico com a França, também havia negociações
acordos, uma tentativa de acordo político com a Inglaterra que se interessava em negociar com o Paraguai. O Paraguai havia, né, no Paraguai, plantio de algodão, que também interessava a Inglaterra, né, sobretudo ali nos idos de 1860, quando você tem o início lá, né, da Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, tá? Só que em 1862 ascenderia ao poder Francisco Solano Lopes no Paraguai, né, para continuar a modernização, né, proposta pelo seu pai, né, Solano Lopes precisaria estabelecer aí uma saída de fato para o mar. É em meio a essas transformações aí no Paraguai que nós vamos ver uma aproximação, né, do Paraguai de Solano Lopes com o Uruguai de Bernardo Berro, mas isso a gente volta logo em seguida. Por quê? Porque na década de 50, veja, agora nós só vimos um panorama geral dos países como estavam. Na década de 50, a gente vai ver os conflitos entre os países envolvidos aí, né, na região do Prata, a princípio Brasil, Uruguai e Argentina, né, no que se chamou de Guerra do Prata. Por quê? Porque lá na Argentina estava no poder, né, um federalista, Juan Manuel de Rosas, né, que governava a Argentina de forma ditatorial, né, há mais de uma década. E ele acabará suscitando contra ele até mesmo outros federalistas. Lembre-se, esses caras eram caudilhos, né? Ou seja, eram chefes políticos autoritários. Então, mesmo dentro dos partidos, não havia uma coesão tão grande assim. E o governador da província de Entre Rios, no interior da Argentina, né, chamado Justo Urquiza, vai acabar entrando em choque com Juan Manuel de Rosas, lá começando uma espécie de guerra civil na Argentina. E Juan Manuel de Rosas, né, ele vai apoiar, né, um uruguaio, um branco, chamado Manuel Uribe, para que este assuma o poder no Uruguai após, né, o término daquela guerra civil que a gente viu anteriormente. Né? Então, com o apoio de Rosas, Manuel Uribe vai tentar ascender ao poder, consolidar-se no poder no Uruguai. Tá? Então, a Guerra do Prata tem a ver com isso. Ó. Urquiza começa uma campanha contra Rosas lá na Argentina, dando início ao, né, como quase que uma guerra civil. Né? Enquanto isso, o Brasil, né, pressionado principalmente pelos produtores de charque do Rio Grande, né? Lembre-se, os blancos favoreciam os estancieiros lá por conta da economia local. Né? O Brasil vai invadir o Uruguai para apoiar os colorados, lembrando, né, os colorados lá que estavam, né, alinhados, né, com o Brasil nesse contexto, né? Estavam mais próximos ao Brasil. Então, o Brasil vai apoiar os colorados lá do Fructuoso Rivera, que vai liderar essa campanha aí contra o Uribe, né? E neste, né, interim, o Brasil apoia, né, os uruguaios que derrubam Uribe e também vai apoiar Urquiza, né, como você pode ver aqui pelo mapa, né, o cerco de Buenos Aires, o cerco de Montevidéu, o cerco de Montevidéu aí apoiado pelo Brasil, e dessa forma, né, o Brasil vai conseguir trazer os colorados ao poder. Né? Uruguai e Argentina e Paraguai, né, vão manter as suas autonomias nesse período, sendo que na Argentina, né, pouco tempo depois, aí, né, um caudilho chamado Bartolomeu Mitre vai impor-se sobre os federalistas, né, vai né, de forma autoritária esmagar os levantes federalistas e vai unificar o país. Aqui teria nascido, de fato, a República Argentina em termos de organização econômica, política, né, e tudo mais. Então, né, Bartolomeu Mitre seria o cara que consolidou, né,
estrutura política na Argentina, e só para frisar, o Brasil, né, aproxima-se muito aí dos colorados nesse contexto. Só que em 1860, os blancos vão voltar ao poder lá no Uruguai, né, como eu havia dito, com Bernardo Berro, que irá se aproximar de Solano Lopes. Por quê? Em 62, lá na Argentina, um unitarista, né, o Mitre, vai conseguir assentar-se no poder. Né? Os unitaristas não eram alinhados aos blancos do Uruguai, lembre-se, os blancos do Uruguai estavam mais próximos aos federalistas, da mesma forma que o Uruguai tinha aí uma treta, né, com o Brasil. Né? Então, o Brasil apoiava os colorados. Lembrando que, nessa época, em 62, quem ascende ao poder no Brasil são os liberais, se você olhar naquele fluxograma lá de conservadores e liberais no poder no Brasil. Este evento vai fazer com que nós tenhamos um temor por parte de Berro aí, né, no Uruguai, de uma possível retaliação contra os colorados, contra os blancos, né? E é aí que os blancos vão se aproximar de Solano Lopes, né? Vai haver uma aproximação diplomática, e depois Atanásio Aguirre, que assume o poder em 64, vai consolidar este acordo com Francisco Solano Lopes, né? Uma aliança entre os blancos e o Paraguai. Por que o Paraguai vai se aproximar dos blancos do Uruguai? O Paraguai, né, desejava uma saída para o mar, como a gente viu antes, se quisesse continuar a crescer. Solano Lopes tentaria, né, de forma fracassada, um acordo com o Mitre, que não ia muito com a ideia do Paraguai independente, lembre-se. Né? Então, o Paraguai não conseguiria usar o seu porto natural, que seria de Buenos Aires, né? Então, os blancos oferecem ao Paraguai o uso aqui do porto de Montevidéu. Só para lembrar, o que é que o Uruguai ganharia em troca? O Paraguai, gente, nesse contexto, tinha o maior exército da América do Sul. Tá? A gente vai ver os números logo em seguida, mas o Paraguai tinha, né, a maior força militar terrestre do Cone Sul. Né? Então, era a grande força militar nesse contexto. Tá? Em 64, pressionado pelos estancieiros aqui no Rio Grande do Sul, os liberais, né, vão forçar Dom Pedro a autorizar, né, uma invasão, uma intervenção militar no Uruguai. O Brasil vai acusar o presidente, à época, Atanásio Aguirre, de violar os direitos dos cidadãos brasileiros que moravam em Montevidéu, aqui, moravam no Uruguai, de forma geral. Né? Você tinha uma fronteira muito porosa aqui, muitos brasileiros que criavam gado no Uruguai e assim por diante. Então, né, a acusação aí de maus tratos a cidadãos brasileiros. Então, como você pode observar aqui na seta do mapa, o Brasil invade o Uruguai, né, apoiando o Colorado, Venâncio Flores, um outro caudilho, né, que vai derrubar ou dará início à derrubada do poder de Atanásio Aguirre, que viria no ano seguinte. Tá? Quando o Brasil invade o Uruguai, tá, o Paraguai vai declarar guerra ao Brasil. Tá? Quando o Brasil invade o Uruguai, nós temos aí o rompimento, né, de uma parca estabilidade política, né, e militar, obviamente, que existia na região do Estuário do Prata. Né? Aí tem início a chamada maldita guerra, né? É um termo que seria usado pelo Barão de Mauá, né? A maldita guerra, e que é o título de um dos livros best-seller, uma das bases, né, para o entendimento aí, né, da Guerra do Paraguai, que é o livro do professor Francisco Doratioto, né? Um livro que vai trazer uma nova perspectiva à Guerra do Paraguai, né, que já havia passado por modificações, né, as visões historiográficas da Guerra do Paraguai, né, uma dirá que a culpa da guerra foi única e somente de Solano Lopes, né, pintado aí pela imprensa brasileira como Tirano Lopes, né, o Napoleão das Américas.
e depois viu-se, né, em meados da década de 1960, 70, né, ali no contexto da Guerra Fria, né, elenca-se a ideia de que o grande causador da guerra havia sido o interesse comercial da Inglaterra, mas aí quando você pensa que o Brasil e a Inglaterra não estavam tendo relações diplomáticas por conta, né, da questão Christie, você verá que as versões, né, acerca da historiografia do Paraguai, elas são diversas, nenhuma está certa, nenhuma está errada, mas é que a gente vai chegar, né, a uma conclusão mais lógica, é essa ideia, né, fomentada aí pela geração do professor Doratiotto na década de 90, de que a culpa da guerra, né, é do Brasil, é do Paraguai, é do Uruguai, é da Argentina, por conta da formação dos estados nacionais que vinham acontecendo naquele contexto, né? Aqui, ó, uma imagem de Solano Lopes, né, junto à imprensa brasileira, então um tirano, aquela coisa toda. O fato é que a Guerra do Paraguai, como nós conhecemos no Brasil, ou a Guerra da Tríplice Aliança, como se conhece no Uruguai, na Argentina, ou a Grande Guerra lá no Paraguai, né, foi o maior conflito armado da América Latina. Os números são muito discrepantes, de 400 a 600 mil mortes, dependendo da fonte historiográfica que você, né, vier a consultar. O fato que, de longe, foi o maior conflito bélico da América Latina, né, com maior índice de mortos, destruição, né, e tudo mais. Agora, veja, o Paraguai, nesse contexto, como a gente havia dito lá no princípio, quando falamos do Paraguai, né, era um país bastante estável, começava, né, a se abrir para o comércio internacional, era de interesse da Inglaterra negociar com o Paraguai por conta do algodão, né, a própria a França também, né, o próprio Solano Lopes esteve na França, inclusive, trará consigo uma esposa de lá, né? Mas o fato é que o Paraguai não tinha dívida externa nesse momento, quase não havia analfabetismo, quase não havia miséria, né? Era um país onde a maioria da população era pobre igual, né? Não era um país rico, né? Não era uma potência como por muito tempo se caracterizou. Não, o Paraguai era um país que estava começando a engatinhar, né? As desigualdades, então, não eram muito acentuadas, havia escravidão, mas ela não era generalizada como no Brasil, né? Então, poucos escravos. Havia uma ou outra indústria, né, que o próprio Antônio Lopes e depois o Francisco Solano Lopes deram início, uma estrada de ferro que ligava o interior à capital, Assunção, né? Havia uma universidade, uma linha de telégrafo, né? E aí sim um exército muito desenvolvido, como a gente vai ver nos números posteriores, né? E era governado ditatorialmente, notem, não era uma democracia o Paraguai, né? O Solano Lopes era um ditador, ele recebe do pai, né, o comando do Paraguai, aos 32 anos aí, Solano Lopes torna-se um ditador. Então, veja, os números são bastante evidentes. Olha só, a população do Brasil era de 9 milhões nesse momento, aproximadamente. A da Argentina era de 1,7, o Uruguai 240 mil e o Paraguai 400 mil. Agora, quando você olha para os números do Exército, gente, é algo absurdo. Com 400 mil habitantes, o Paraguai, gente, terá um efetivo aí, ó, de 77 mil soldados, enquanto o Brasil, que era o maior país, tinha 18 mil soldados. Então, né, o Paraguai era de longe a maior potência bélica da América do Sul. A Argentina tinha 6 mil soldados e o Uruguai 3 mil. Mas nem juntando todo mundo dava a metade do contingente, né, populacional, do contingente militar do Paraguai, né, nesse contexto, né, Dom Pedro, o governante do Brasil, Bartolomeu Mitre da Argentina, Venâncio Flores do Uruguai e Solano Lopes no Paraguai. Tá? As fases da guerra. Né? Em dezembro de 64, então, o Paraguai declara guerra ao Brasil e em dezembro de 64, mesmo ano, invade o Mato Grosso. Né? Em março de 65, após, né, várias tentativas de pedir passagem para a Argentina para chegar ao Uruguai para auxiliar os blancos, já que
Venâncio Flores, né, líder dos colorados, derrubou, né, os blancos lá no Uruguai, e a Argentina negar, o Paraguai declara guerra à Argentina, invade a Argentina para chegar ao Uruguai, chegando, né, ao Rio Grande do Sul, aí em Uruguaiana, onde a cidade foi saqueada, né, por tropas aí do Paraguai, né, que foram logo derrotadas, porque, né, em maio de 65, Brasil, Argentina e o Uruguai, lembrando, o Uruguai já governado por Venâncio Flores, vão assinar o Tratado da Tríplice Aliança, né, e o Bartolomeu Mitre, que era um militar, vai assumir o comando das forças aliadas, né? O Brasil, que tinha um exército pífio, né, muito pequeno, dará início ao recrutamento forçado, os chamados voluntários da pátria, bem entre aspas, porque não eram muitos os que eram voluntários, muitos eram forçados a ir à guerra, né? Aqui a gente tem uma foto do Dom Pedro como o voluntário da pátria número 1, entusiasta da guerra, né? E aí, para conseguir reunir mais soldados, em 66, o Brasil vai declarar aí que todos os escravos que lutassem, né, na guerra, que servissem ao exército, seriam compulsoriamente libertados, né, os escravos da nação aí. Né? Destaque para as maiores batalhas da Guerra do Paraguai. Em junho de 65, nós temos aí a Batalha do Riachuelo, né, onde o Brasil vai destruir, vai esmagar, né, a Marinha do Paraguai. O almirante Barroso vai conduzir essa vitória. A partir daí o Paraguai está ferrado, por quê? Porque não tem mais marinha, não tem como, né, controlar o mar, né, no caso, controlar o rio, desculpa, né, os afluentes do Paraguai, aí, né, do Rio Paraguai. Então, teoricamente, né, o Uruguai ficou, o Paraguai foi inviabilizado após a Batalha do Riachuelo em termos marítimos. Né? Em maio de 66, né, a maior batalha campal da guerra, né, com a Batalha do Tuiuti, onde o Paraguai mais uma vez é derrotado, tá? E em 68, em meio, né, uma guerra que era para ser muito rápida, mas não tinha fim, né, após a morte do general Osório, tá? Então Barão de Caxias assume o comando do exército aliado, dos exércitos aliados, né, sobretudo do Brasil. Em meio à guerra, ele vai, né, reorganizar todo o exército brasileiro e vai colocar o Brasil na direção da vitória, né, tanto mais que vai receber o título posterior de Duque de Caxias, tá, o único duque da história do Brasil. Em 69, a guerra estava ganha, o próprio Duque de Caxias, né, vai escrever em seu diário, vai escrever, né, um relato político, né, vai dizer, olha, daqui para frente é só chacina, é só barbárie, a guerra está ganha, né, o Brasil tomou Assunção e o Solano Lopes vai fugir para o interior do Paraguai e quem assume o comando dos exércitos aí do Brasil é o Conde d'Eu, que era o genro do Dom Pedro, o Duque de Caxias se retira do comando, né? Já, né, frisando que era barbárie, que a guerra estava ganha. Tá? Mas Dom Pedro queria a cabeça, né, de Solano Lopes, o que só viria a acontecer em março de 1870, quando um lanceiro, né, o Chico Diabo, do Exército Brasileiro, vai enfiar uma lança na virilha, né, do Solano Lopes, e depois ele acaba, né, recebendo aí o tiro do Chico Diabo e falecendo, e aí é o fim da guerra. Né? As consequências da guerra do Paraguai, aqui é só uma imagem da guerra do Tuiuti, né, da Batalha do Tuiuti, e aqui, né, do Riachuelo, claro, são quadros idealizados aí do século XIX, do romantismo e assim por diante. Tá? Solano Lopes foi morto aqui em Cerro Coral, aqui é que, né, ele será alvejado mortalmente aí, né, pelo Chico Diabo, depois de ter levado uma lança na virilha aí, né, em meio à batalha. Consequências da guerra. Aqui a gente tem os saldos de mortos, né? Homens mortos na guerra aos milhares. O Brasil e o Paraguai, de longe, são os que, né,
terão, né, os maiores índices de mortalidade, né, mas lembrando que o Brasil, né, era um país trocentas vezes maior do que o Paraguai, mesmo assim, né, estimativas, o Paraguai de longe foi o que mais perdeu gente. Os números são muito discrepantes, né? Alguns vão dizer que o Paraguai chegou a perder 60% da sua população, 75% da sua população masculina adulta teria morrido na guerra, né? O fato é que o Paraguai, arrasado depois da guerra, né, foi culpado pelo conflito, obrigado a assumir uma indenização, né, milionária para com os países vizinhos, perdeu grande parte do seu território, né, metade ou mais da sua população, sendo que a maioria era de homens em idade adulta, idade produtiva, então força de trabalho. Né? O Brasil aumentou sua dívida externa de forma estratosférica junto à Inglaterra, né? E isso aqui é muito importante destacar, um fortalecimento político muito grande do Exército e o estímulo, né, ao movimento abolicionista, porque a gente já vai ver algumas imagens, os soldados, né, a ampla maioria dos soldados será formada por negros que seriam libertos após a guerra, né, e uma frase do Barão de Mauá será sintomática sobre a Guerra do Paraguai. A maldita guerra será a ruína do vencedor e a destruição do vencido. Realmente foi profético, né, esse pronunciamento do Barão de Mauá. Aqui, ó, a gente tem, né, um veterano da Guerra do Paraguai, né, o Francisco de Oliveira, né, aqui uma charge, né, muito conhecida, onde a gente tem, né, de volta da Guerra do Paraguai, um soldado negro olhando lá ao longe, né, perdão, um outro negro sendo açoitado, né? Então veja a legenda ali, ó, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Então você começa a ter aí, né, as críticas acerca, né, da escravidão no Brasil, e isso vai levar, né, ao início. Veja, a Guerra do Paraguai é o grande divisor de águas no contexto aí do Segundo Reinado. Né? Aqui abre-se, de fato, a crise, né, do Segundo Reinado, que levaria ao seu colapso, né? Sobretudo por conta da politização do Exército, o contato com repúblicas, a ideia da abolição da escravidão, e com isso nós chegamos ao fim da aula 17, né? E a próxima etapa será, né, reunir todas as informações que nós vimos na aula 13, 14, 15, 16 e 17 e ver, né, o colapso do Segundo Reinado, aula 18. Então, beijo, se cuidem, até a próxima.